Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandel. Sejam muito bem-vindas. No episódio de hoje estaremos ouvindo sobre o tema Caráter de Aço em um Mundo de Plástico, por Elizabeth Elliot. Eu sempre quis ser médica, mas quando era criança, acho que comecei querendo ser enfermeira, porque minha tia era enfermeira. Mas depois eu aumentei a aposta e decidi que queria ser médica mesmo. E com o tempo tive certeza de que Deus queria que eu fosse cirurgiã. E ainda acho que teria sido uma boa cirurgiã. Me matriculei no Wheaton College como aluna de pré-medicina. Mas foi durante os 4 anos lá que percebi que Deus me tinha dado um dom para a linguística. E foi nesse período que descobri que existiam cerca de 2.000 línguas no mundo que nunca tinham sido escritas. Então, me pareceu fazer todo sentido me voluntariar para trabalhar com pelo menos uma dessas línguas. E foi assim que as coisas aconteceram. Nunca imaginei que seria escritora ou palestrante, mas Deus tem formas surpreendentes de nos surpreender, não é? Sou muito grata pelo privilégio de estar aqui hoje. Vocês me deram um tema bastante desafiador: caráter de aço em um mundo de plástico. Há 3 pessoas aqui na sala que estudaram no mesmo colégio interno na Flórida, um colégio chamado Hampton-DuBose Academy. Eu, Jack Schiller e David Stevens tivemos o privilégio de aprender sobre caráter naquele lugar. A gente ouvia essa palavra praticamente todos os dias e mais de uma vez ao dia. Muito antes da época de Jack e do David, lá nos tempos antigos mesmo, a escola ficava em Orlando, na Flórida, num hotel bem velhinho e caidinho. A diretora era uma mulher formidável, mais alta que eu e provavelmente com uns 45 quilos a mais. Quando ela entrava em qualquer ambiente, era como um navio de guerra em vela cheia, e a gente tremia só de vê-la. Ela costumava se sentar numa cadeira no hall de entrada, de onde conseguia ver o corredor inteiro. Nesse corredor havia alguns tapetinhos orientais espalhados. E claro, as crianças passavam chutando as pontas dos tapetes, sem se preocupar em arrumar depois. Por causa disso, o corredor ficou conhecido como o Corredor do Caráter, porque assim que ela via alguém fazer isso, chamava pelo nome na hora. Se fosse o Jack Schiller, o que naquela época ainda não era, ela diria: Jack Schiller, volte aqui e arrume essa ponta do tapete. Nosso objetivo aqui é formar caráter. Eles diziam isso para a gente todos os dias, mas somos muito gratos pela formação que recebemos lá. Eu era extremamente tímida, morria de medo dessa diretora. Acho que todos nós tínhamos, e ela me obrigou a fazer um monte de coisa que eu achava que jamais conseguiria fazer. E uma delas era falar em público. Eu nunca imaginei que usaria o que aprendi lá. Mas se formos falar de uma definição de caráter, trata-se de vigor ou firmeza moral, especialmente algo adquirido por meio da autodisciplina, do controle dos nossos impulsos mais instintivos. Agora, tenho certeza de que para chegar ao fim de um curso de medicina ou odontologia, seja lá qual tenha sido a sua motivação nobre ou mais egoísta, você precisou de autodisciplina. Então não preciso insistir muito nesse ponto, porque sei que estou falando com pessoas que sabem o que isso significa. Mas a gente sempre precisa ser lembrado, vez ou outra, das condições que Jesus estabeleceu para quem quer ser seu discípulo. Ele disse: se alguém quiser ser meu discípulo, precisa renunciar ao seu direito sobre si mesmo. Essa é a primeira condição. E sem dúvida, a mais difícil de todas. Nós não queremos abrir mão do direito sobre nós mesmos. E tem muita gente hoje em dia espalhando muitas bobagens sobre amar a si mesmo. Mas se você olhar em 2 Timóteo, algumas coisas que irão acontecer nos últimos dias estão listadas lá. E a primeira delas é o amor a si mesmo. A Bíblia diz: nesses tempos, os homens serão amantes de si mesmos. Isso é extremamente perigoso e perverso, junto com todo o restante daquela lista. Jesus sabia exatamente do que estava falando. Ele conhecia a natureza humana. Por isso, colocou a coisa mais difícil logo de cara. Se quiser me seguir, e claro, ele não força ninguém, apenas convida.
você precisa abrir mão de si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Todo médico certamente precisa abrir mão de si mesmo vez após vez, como quando toca o telefone no meio da noite. Isso para mim já seria um exemplo bem claro. E não é nada fácil. Tive o privilégio de ser, digamos, uma curadeira conhecida, numa região bem remota da selva oriental do Equador. Porque se você tem as mãos limpas e um pouco de bom senso, as pessoas começam a te pedir coisas para as quais você não tem nenhuma formação. Pode ter certeza, devo ter distribuído litros e litros de vermifugo, apliquei muitas injeções de penicilina e até ajudei a fazer alguns partos, mas nunca me chamavam para um parto normal. Era sempre quando algo muito errado estava acontecendo, e aí vinham gritando na minha porta pedindo ajuda. Bom, Deus sabe que provavelmente cometi alguns erros, mas sou muito grata pelo fato de que mesmo entre o trabalho linguístico e outras coisas, ele me deu a oportunidade de ser para eles uma espécie de médica. Me chamavam simplesmente de senhora, mas a qualquer hora do dia ou da noite eles batiam na minha porta. Caráter de aço em um mundo de plástico. Isso exige fazer escolhas difíceis e muitas vezes irreversíveis. E eu sempre gosto de organizar minha fala em 3 pontos. Então, se alguém aí já se perdeu no meio do caminho, pode anotar o primeiro ponto. Uma escolha irreversível. Eu adoro a passagem de Daniel, uma das minhas favoritas da Bíblia, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles enfureceram o rei Nabucodonosor. E então esses homens foram levados diante do rei, e o rei perguntou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os tipos de instrumentos musicais, se estiverem prontos para se prostrar e adorar a imagem que eu fiz, tudo bem. Mas se não adorarem, serão imediatamente lançados numa fornalha em chamas. E então, que Deus poderá livrá-los da minha mão? E eles responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de você nessa questão. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não nos livre, queremos que o Senhor saiba que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor ergueu. Não é maravilhoso esse tipo de escolha irreversível? Eles conheciam o Deus em quem criam. É claro que não tinham como saber que haveria 4 pessoas andando dentro da fornalha. Nem o rei imaginava uma coisa dessas. E ficou completamente espantado quando olhou e perguntou aos seus guardas: não jogamos 3 homens lá dentro? Mas eu estou vendo 4. Há momentos na vida em que a gente precisa fazer escolhas que não têm volta. Em Isaías 50:7, há um versículo que marcou profundamente meu coração. Eu o ouvi quando tinha uns 12 ou 14 anos, numa conferência bíblica, e estava sentada na primeira fila, completamente hipnotizada pelas histórias arrepiantes que uma médica missionária da África, a doutora Virginia Blakesley, estava contando. Mas o que mais ficou comigo por toda a vida foi a intensidade com que ela citou o versículo de Isaías. Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, ela dizia: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me sentia envergonhado. Por isso, o meu rosto, como um seixo, o sei que não serei envergonhado. Muitas vezes, quando estou em frente a um público, fico pensando: será que ao menos uma pessoa vai se lembrar de algo que eu disse e realmente fazer algo a respeito? Isso me faz pensar se a doutora Virginia Blakesley notou aquela menina magrela sentada na primeira fila. Se notou, certamente jamais imaginaria que seria aquela criança que guardaria o que ela disse. Mas eu nunca esqueci. Nunca mais a vi, mas aquele versículo se tornou um lema da minha vida, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como seixo, e sei que não serei envergonhado. E eu quero seguir o caminho da vontade de Deus como um raio. É verdade que já houve muitos desvios e fracassos, mas a escolha foi definitiva.
Foi assim também com Esther. Ela disse: se eu tiver que morrer, morrerei. Simples assim, uma escolha irreversível. Não sei quando foi a última vez que você fez uma escolha desse tipo, mas você sabe, assim como eu, que há momentos na vida em que não dá para voltar atrás. Imagino, vocês devem ter que fazer escolhas difíceis quase todos os dias. Uma outra médica missionária contou que antes de cada cirurgia, ela fazia uma oração com todos os que estavam ao seu redor ajudando. Ela dizia: só para deixar claro quem está no comando aqui. Não sou eu, é o Senhor. Então ela dizia: nós entregávamos tudo nas mãos de Deus. E logo em seguida ela podia pegar os seus instrumentos e começava a operar. Nós nunca sabemos quais serão os resultados, não é? E essa tem sido uma das grandes lições da minha vida. A obediência é minha responsabilidade. Os resultados dessa obediência são a responsabilidade de Deus. Meu marido e eu morávamos na costa de Massachusetts e descobri que em toda a estação da guarda costeira existia um lema afixado. Quando ouvi isso pela primeira vez, pensei: será que é verdade mesmo? Depois conheci um guarda costeiro e ele confirmou: sim, é verdade. Em toda a estação daquela costa árida e rochosa está escrito o mesmo lema: você tem que sair, mas não precisa voltar. Que lema maravilhoso para nós cristãos! Tenho certeza de que quando vocês enfrentam um caso que parece impossível, essa frase faz sentido. Você tem que ir, mas não precisa voltar. Muitas vezes penso que num guarda costeiro de pé, naquela costa cheia de pedras, temos uma bela vista da nossa casa e algumas tempestades de vento bem dramáticas. Como deve ser ficar em pé lá, vendo ao longe um navio em perigo e sabendo que irá precisar sair, mesmo sem saber se vai voltar. A nossa vida deve estar totalmente à disposição de Deus. Quando Jim Elliot escreveu o meu livro anual na escola, no meu último ano de Wheaton College, eu torcia muito para que ele escrevesse algo além do nome, e fiquei encantada ao ver que ele tinha deixado uma referência bíblica. Não demorou nada para eu correr até a Bíblia e ver qual era, esperando encontrar ali alguma mensagem misteriosa. Embora eu não tivesse nenhuma razão para pensar que ele estava interessado em mim. A referência era 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Essa era uma decisão que Jim já tinha tomado, pelo menos desde o 3º ano da faculdade, se não antes. E em 1956, ele e outros 4 missionários americanos tornaram-se literalmente descartáveis ao decidirem levar o evangelho aos índios Auca. Eles cantaram com grande fervor todos os versos daquele hino maravilhoso. Descansamos em ti, nosso escudo e defensor. Não vamos sozinhos contra o inimigo. Fortes em tua força, seguros em teu cuidado. Descansamos em ti e em teu nome vamos. E muitos outros versos que não vou citar agora, mas posso garantir que depois que Jim foi morto à lança, essas palavras ecoaram inúmeras vezes na minha mente. Deus se apresenta como escudo e defensor, e mesmo assim permitiu que eles fossem mortos à lança. Deus poderia ter desviado aquelas lanças? Claro que sim. Mas ele o fez? Não. Ele age de maneiras misteriosas, não é? Caráter, força moral, firmeza, especialmente aquela que é adquirida por meio da autodisciplina. Sou muito grata por ter crescido em um lar onde ambos os meus pais eram disciplinados e nos disciplinavam também, posso te garantir. Minha mãe, por exemplo, mantinha uma vara de 45 centímetros em cima da porta de cada cômodo da casa. Nós sabíamos exatamente onde estava e para que servia, e se fosse necessário, ela seria usada. Não havia dúvida. Mas uma outra coisa a qual devemos refletir é como somos propensos a nos afundar na autocomiseração. Lembram do homem no tanque de Betesda? Jesus perguntou: você quer ser curado? Parece uma pergunta estranha, não? Mas vocês, como profissionais de saúde, provavelmente sabem que muita gente não quer realmente ser curada. Elas querem atenção,
tempo, cuidados, mas não querem de fato a cura. E o que aquele homem fez? Ao invés de dizer sim, ele começou a listar seus problemas e dificuldades. Ele se dizia vítima, desfavorecido. Outro dia, li um artigo com o qual eu quis dizer amém imediatamente. Ele dizia: a promessa de Deus é que todos os que buscam certamente o encontrarão, e ele os tornará co-herdeiros do nosso Senhor Jesus em todo dom bom e perfeito. Se você vive reclamando das suas desvantagens, está agindo como aquele servo infeliz que se queixou ao seu senhor por ter recebido apenas um talento. Ele foi lá, enterrou o talento e se recusou até mesmo a investi-lo para render algum juro. Lembra do que aconteceu com ele? Foi jogado fora. E fez-se muito bem. Também digo que é absurdo quem reclama dizendo que não pode conhecer a Deus como Pai, porque teve um pai terreno falho. Todos os pais são falhos. Todos os pais são falhos, exceto Deus. Então vá até Ele. O que está te impedindo de orar e se lançar nas riquezas infinitas de Deus em Cristo, senão sua própria rebeldia tola e pena de si mesmo? Você quer ser curado? Então pare de sentir pena de si mesmo. Levante-se e ande, porque Deus é o seu Pai e Cristo é seu irmão. Isso não é suficiente? Eu gosto desse tipo de sabedoria. Houve um homem chamado Walter Chiswick. Ele esteve em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. No seu livro Ele Me Guia, ele escreveu: eu só enxergava minha fraqueza e incapacidade para escolher entre duas opções, colaborar ou ser executado. Eu sabia que tinha ultrapassado todos os limites, que tinha mergulhado numa escuridão profunda como nunca antes. Era real e comecei a tremer. Eu tinha perdido os últimos fiapos da minha fé em Deus. Ao reconhecer isso, me voltei imediatamente à oração, com medo e tremendo. Interessante combinação, não é? Ele disse que tinha perdido toda a fé em Deus e ainda assim se voltou à oração imediatamente. Eu sabia que precisava clamar por ajuda ao Deus que eu tinha esquecido, e então eu soube imediatamente o que precisava fazer e que conseguiria fazer. Eu sabia que precisava me abandonar completamente à vontade do Pai e passar a viver a partir dali com o espírito de entrega total a Deus. E foi isso que eu fiz. A vontade de Deus não estava escondida em alguma circunstância lá fora. As próprias circunstâncias em que me encontrava era a vontade de Deus para mim. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. A situação em que estamos já é a vontade de Deus. A partir do momento em que ela chega até você, ela já foi filtrada pelas mãos de Deus. Não importa qual seja a maldade por trás dela. O que importa é que, se chegou até você, então passou pela permissão dele. O que Deus queria, dizia X, era que eu aceitasse essas situações como vindas de suas mãos, mãos marcadas por cravos, e que eu soltasse as rédeas e me colocasse totalmente à sua disposição. Era uma graça que Deus vinha me oferecendo a vida toda, mas que eu nunca tinha tido coragem de aceitar por completo. Em outras palavras, ele parou de chorar e reclamar e simplesmente disse: sim, Senhor. E é exatamente isso que Deus está pedindo de você e de mim todos os dias. Abra mão do seu direito de controlar a própria vida. E como já dissemos, temos a oportunidade de fazer isso todos os dias. Depois, tome a cruz, que significa sofrimento. O que mais poderia significar senão sofrimento? Nós precisamos falar sobre isso. Precisamos pensar nisso. Precisamos ler sobre isso. Muita gente me pergunta: Elizabeth, por que você fala tanto sobre sofrimento? E eu respondo: porque a Bíblia fala. Só no Novo Testamento ele é mencionado mais de 100 vezes. Irmão Lawrence disse algo muito interessante sobre a sua autoimagem. Imagino que vocês já conheçam o irmão Lawrence, aquele homem que achava que a melhor maneira de ser santo era entrar num mosteiro e fazer obras espirituais. Mas, para sua grande frustração, ele foi designado para
lavar panelas. Ele não via nada de espiritual nisso. Mas ainda assim, suas palavras foram anotadas por seus colegas e reunidas no livrinho chamado A Prática da Presença de Deus. E ali ele disse: quando começamos a vida espiritual, precisamos examinar até o fundo quem realmente somos, e então descobriremos que somos dignos de desprezo. Isso é um bom lembrete para todos aqueles obcecados por autoestima e autoimagem. Se nos examinarmos profundamente, veremos que não merecemos nem mesmo o nome de cristãos. Somos sujeitos a todo tipo de miséria e a incontáveis acidentes que nos afligem e causam constantes mudanças na nossa saúde, no nosso estado interior e exterior. Enfim, somos pessoas que Deus deseja humilhar por meio das muitas dores e trabalhos, tanto por dentro quanto por fora. Depois disso, não deveríamos nos surpreender quando enfrentarmos dificuldades, tentações, oposição e contradições vindas das pessoas. Devemos, ao contrário, nos submeter a essas coisas e suportá-las pelo tempo que Deus quiser, como experiências altamente benéficas para nós. Quanto maior é a perfeição que uma alma deseja alcançar, mais dependente ela será da graça divina. Eu fico pensando em todo esse discurso moderno de autoimagem, autoestima e autorrealização. Seja lá o que isso signifique, nunca entendi muito bem o que querem dizer com autorrealização. Como Isaías teria respondido a isso? Ele disse: ai de mim, porque estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. E Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, mas não devemos agravar o nosso pecado nos entregando ao vitimismo. Ah, eu estava atrás da porta quando distribuíram os dons. Pobrezinho de mim! Deus quer nos tornar pessoas fortes, de caráter, com coluna vertebral de aço e não com uma fileira de salsichas. Walter Schisk entendeu que, mesmo naquela prisão, sua responsabilidade diante de Deus não diminuía em nada. A cada minuto, ele continuava sob o cuidado e comando de Deus, e isso transformou completamente sua vida. Sir John Patterson, o grande reformador de prisões, escreveu: ó Deus, faze de nós mestres de nós mesmos, para que possamos ser servos dos outros. Isso é precioso. Tudo que Deus te deu, dons, privilégios, preparo, carreira, agradeça a Ele por isso. Todos nós estamos muito cientes de nossas fraquezas, falhas e limitações. Toda vez que eu começo a escrever um livro, por exemplo, lá pela terceira página eu penso: quem foi que me deu a ideia de escrever isso aqui? É muito difícil. Às vezes alguém me olha com brilho nos olhos e diz: deve ser maravilhoso escrever livros. Você não ama escrever livros? E eu respondo: não, não amo. É um trabalho exaustivo. Não é algo que vem por inspiração. Eu só espero que, se um dia a inspiração me visitar, eu esteja sentada ao computador e não no supermercado. Até hoje, não sei se já tive um momento de inspiração, como as pessoas imaginam. Escrever é só trabalho duro mesmo. Mas, de várias formas, Deus quer que sejamos mestres de nós mesmos, para podermos servir uns aos outros. Recentemente, comecei a trocar cartas com uma jovem chamada Joy, que eu nunca conheci pessoalmente. Ela mora em Lancaster, na Pensilvânia, onde minha tia, a última da geração do meu pai, vive numa casa de repouso. Joy sofreu com depressão profundas ao longo da vida. Eu sei pouco sobre ela, mas ontem mesmo recebi uma carta contando um pouco mais. E sabe o que ela faz para lidar com a depressão? Ela começou a caminhar pela casa de repouso, batendo nas portas procurando alguém para conversar. E acabou encontrando minha tia. Ela não fazia ideia de que era minha tia. Só queria encontrar alguém com quem pudesse conversar. Minha tia é praticamente surda total. Não sei quando ela entende do que Joy diz, mas sei que Joy recebe dela uma porção de sabedoria bíblica. E ela me escreveu dizendo que o Senhor está a curando,
porque ela tem se doado a essa senhora idosa, com quase 90 anos. E disse: tem sido a terapia mais maravilhosa. Doar-se a outra pessoa. Agora eu sei que vocês já fazem isso. Não preciso ensinar isso a vocês. Mas o meu versículo favorito para responder às inúmeras cartas que recebo de pessoas em crises terríveis, esperando que eu conserte tudo, é Isaías 58, 10 a 11. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Entregar-se, abrir mão do controle, servir ao outro. E Joy tem encontrado alegria, mesmo em meio à sua tendência natural à depressão, por se doar a alguém mais velho, mais vulnerável. Ela tem feito a vida da minha tia muito mais alegre, porque o que a minha tia mais ama é ter alguém com quem conversar. E ela fala, e a Joy ouve. E a Joy tenta falar também, mas minha pobre tia não ouve nada. É uma situação muito curiosa, mas eu pensei, que ilustração maravilhosa! Se as pessoas simplesmente entendessem que quando estão no fundo do poço, é exatamente ali que Deus quer encontrá-las, para levantá-las e apontar alguém que está em situação ainda pior do que elas. Isso sim é uma terapia poderosa. Agora, o terceiro ponto. Se queremos ser pessoas com caráteres de aço no mundo de plástico, precisamos de duas coisas muito simples. As pessoas sempre me perguntam sobre o que você fala no seu programa de rádio, sobre o que você escreve nos seus livros, o que você fala nas suas palestras. Minha resposta é sempre a mesma, duas palavras: confiar e obedecer. Não há outro caminho para ser feliz em Jesus. Tudo, absolutamente tudo, se resume a esses dois princípios, e isso simplifica enormemente a minha vida: confiar e obedecer. Temos um conselheiro maravilhoso, um Deus poderoso, um Pai eterno, temos um guia, temos um pastor que está muito mais interessado em nos levar onde devemos estar do que nós mesmos estamos. Os jovens, especialmente, se sentem perdidos diante de tantas opções. E eu entendo. Hoje há milhares de caminhos que nem existiam no meu tempo. Eles me perguntam como eu descubro a vontade de Deus. E eu sempre dou 3 passos simples. Primeira coisa, diga a Deus que você está disposto a fazer o que Ele disser. Não venha com esse papo de quero saber a vontade de Deus. Se você ainda não decidiu obedecer, seja o que for. E eles dizem, mas como eu posso dizer isso sem saber o que ele vai pedir? Bem, aí é que entra a confiança, não é? Se você não confia em Deus o suficiente para crer que Ele vai te guiar no caminho certo, então nem se preocupe em saber qual é a vontade dele. Mas se você quiser mesmo fazer a vontade de Deus, comece por aqui. Coloque-se à disposição dele. A segunda coisa é, leia a Bíblia e ore. Parece óbvio, mas muita gente esquece disso. Como você espera ouvir a voz de Deus se não conversar com Ele, nem ler o que Ele escreveu? Você precisa estar ouvindo a palavra de Deus através da sua palavra e falando com Deus em sua oração. A terceira coisa é, com frequência ignorado e muitas vezes nem pensado em por esses alunos de faculdade, é faça a próxima coisa. O dever de hoje, ou seja, pare de colar nas provas, pare de plagiar os trabalhos, pare de matar a aula. Vá às aulas, respeite seu professor, seja gentil com seus colegas de quarto. Esses jovens nem imaginam que essas coisas tenham algo a ver com a vontade de Deus. Mas eu digo, isso é tudo. O que Deus te deu para fazer hoje. Você é estudante? Então seja fiel naquilo que Deus te deu para fazer. A obediência de hoje prepara o caminho para a obediência de amanhã. Mas você não tem o amanhã ainda. Você só tem hoje. Então faça a próxima coisa.
Esse é um princípio espiritual muito importante que minha mãe me ensinou. E também me lembro da senhora de Bowes, diretora da escola. Ela costumava nos dizer com frequência: faça a próxima coisa. Mas eu só descobri depois da morte da minha mãe que existe um poema que resume esse princípio, vindo de uma antiga casa paroquial inglesa à beira-mar. No crepúsculo chegou para mim uma mensagem. Sua antiga e curiosa inscrição saxônica, profundamente gravada, parece-me conter um ensino vindo do céu. E ao longo das horas, suas palavras serenas ressoam como uma inspiração suave. Faça a próxima coisa. Tantas perguntas, tantos medos, tantas dúvidas encontram aqui sua inquietude. Momento a momento descem do céu. O tempo, a oportunidade, a direção são dadas. Não temas o amanhã, ó filho do rei. Confia em Jesus. Faça a próxima coisa. Faça-o imediatamente. Faça com oração. Faça com confiança, lançando sobre ele todo o cuidado. Faça-o com reverência, seguindo a mão daquele que colocou diante de ti com uma ordem sincera. Firmado no Todo-Onipotente, seguro sob suas asas, deixa com ele todos os resultados. Faça a próxima coisa. Não consigo te dizer o quanto esse poema simplificou, acalmou e organizou minha vida. Só faça a próxima coisa. E espero que isso seja útil para você também. Suas decisões difíceis exigem respostas definitivas, não é? Como encontrá-las? Silêncio, oração. Mas quase não há mais silêncio nesse mundo, não é? Você está ensinando seus filhos a valorizar a solidão e o silêncio? Ou será que eles vivem com fones de ouvido, vídeos, barulhos constantes? Minha filha tem 8 filhos e ela insistiu 1 hora de silêncio todos os dias à tarde. Cada criança deve ficar sozinha em algum lugar da casa, sem nenhum som. Nada de jogos barulhentos, nem gravações. Elas podem ler ou dormir se quiserem, mas é 1 hora completa. Para as crianças pequenas, que ainda não sabem ver as horas, ela coloca um temporizador no quarto. Assim, não há desculpa de ir perguntar: já posso sair? Não. Quando o timer tocar, você pode sair. Antes disso, não. E as idas ao banheiro devem ser resolvidas antes de começar. Silêncio e solidão. Não conheço a maneira melhor de descobrir a vontade de Deus e aprender a confiar e obedecer do que se obrigar a separar tempo para isso. Não importa o quão ocupada você esteja. E claro, Deus conhece todos os motivos reais. Então, não tente enganá-lo com os falsos. Confirme sua entrega a Cristo. Como? Confiando e obedecendo. É assim que você confirma sua entrega a Ele. Faça o que Ele diz. Ele vai te guiar. Ele vai mostrar o caminho. Quando penso nos incontáveis frutos e nos efeitos contínuos da morte daqueles 5 missionários no Equador em 1956, eu fico impressionada. Até hoje não passa uma semana sem que eu receba uma carta de um jovem me dizendo de sua vida transformada por causa daquilo. Mas tudo se resumiu a uma coisa simples: confiar e obedecer. Lembro quando Nate Saint chegou e disse ao Jim: descobri onde os índios Aucas vivem. Você quer participar do que estou chamando de Operação Auca? Não acho que Jim tenha demorado 2 segundos para responder. Quero? Claro que eu quero. Confiança e obediência imediatas. Ele já tinha orado há anos para que Deus abrisse uma porta para que alguém fosse aos Aucas. Confiar e obedecer. Vamos nos lembrar de que Deus prometeu nos guiar se o ouvirmos. Eu quero encerrar lendo uma última história que recebi recentemente. Há muitos anos, numa igreja na Irlanda, o pastor estava falando sobre a palavra de Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E ele explicou que isso significava algo simples. Para qualquer situação, para isso, eu tenho Jesus. E Jesus responde:
Para isso, você tem a mim. Enquanto ele falava, uma jovem pianista recebeu um telegrama. Mãe muito doente. Pegue o primeiro trem para casa. Ao final da mensagem, ela compartilhou o telegrama com a congregação e disse: Mas eu nunca viajei sozinha, mas para isso eu tenho Jesus. Terei que pegar um trem à meia-noite, mas para isso eu tenho Jesus. Terei que atravessar o canal e fazer conexões do outro lado, mas para isso eu tenho Jesus. E depois uma longa viagem até o sul da Inglaterra. Para isso eu tenho Jesus. E para toda ansiedade ao longo do caminho. Para isso eu tenho Jesus. Enquanto ela falava, vimos a luz do céu em seu rosto. Algumas semanas depois, recebemos uma carta dela, um verdadeiro hino de louvor. Enquanto fazia aquela longa e dolorosa viagem, eu continuei repetindo: Para isso eu tenho Jesus. E ele me respondia: Para isso você tem a mim. Você vai se lembrar disso? Faça a próxima coisa. Confie e obedeça. E para qualquer situação, qualquer uma, que surja na sua vida, você tem Jesus. Que Deus te abençoe.